Ibovespa a 137 mil pontos, esse eu começo, eu compro. A gente enxerga aí o Ibovespa negociando a 9 vezes, um pouco acima de 9, seu lucro projetado para os próximos 12 meses, né? Olhando para 26, está mais em 9 vezes mesmo. Eu acho que esse patamar de Ibovespa ainda é muito barato, ainda está 45% abaixo da máxima histórica de 2008, né? Em dólar, né? Em dólar. Então, e eu acho que assim, com a aproximação, né, desse fim de corte, desse fim do ciclo de alta de Selic, que como você bem comentou, assim, se vai acabar agora ou na próxima reunião, né, não importa, assim, eu acho que importa que a gente está muito próximo do fim desse ciclo, e ano que vem é um ano provavelmente de corte de juros, né? Então, isso significa, num primeiro momento, quando essa percepção se consolidar, isso significa expansão dos múltiplos de negociação, e depois vem uma pernada de revisão de lucro para cima, né? Porque você precisa colocar essa Selic mais baixa na conta ali da despesa financeira das empresas. E também existe o efeito secundário aí, né, que leva mais tempo de aceleração da economia, das receitas e tudo mais. Eu gosto bastante de Bovespa, eu acho que por enquanto a gente está vendo só o fluxo gringo, né? Em dólar a gente está absurdamente barato. E eu acho que quando a Selic realmente começar a cair, e digo mais, né, até com essa potencial tributação dos incentivados, a gente pode ver a pessoa física voltando a aportar com mais força nos fundos de ações e os multimercados também voltando a apostar na bolsa, né, o que é um fluxo relevante aí, e a parte que falta, né, dado que a pessoa física tem colocado um pouquinho na margem também. Então eu compro sabendo que vai ter volatilidade no caminho. Mas a gente está num ponto muito interessante no nosso ciclo de juros, do nosso ciclo político e dentro do macrociclo internacional, né, de potencial mudança aí a favor de criação de um ciclo muito bom para mercados emergentes. Então, eu compro. Eu também compro. Além dessa parte de valuation, a gente soltou um relatório também, Lari, super interessante na parte de fundos, né? Que a gente mostrava que tem uma questão técnica muito importante, né? Então, a gente está na menor alocação em ativos de renda variável, nos fundos multimercados e nos fundos que podem, né, aportar ali em renda variável, né, em ações, histórica, né? Então, assim, a gente vê claramente que tem um efeito que foi muito devastador de resgates, por exemplo, nos multimercados, que foram obrigados a vender, são ativos líquidos, né? Ações são ativos líquidos e você acaba tendo que ter um fluxo muito forte ali de venda. Mas a possível virada nesse fluxo, ela também é muito positiva, né? Ou seja, vale para os dois lados, né? Para o saque, mas também para o aporte. Então, assim, eu não vou dizer 100% porque eu posso estar esquecendo, mas eu vou dizer mais de 90% das conversas que eu tenho hoje com os gestores, e isso de multimercado, né? Eles falam do olhar do gringo, né? Então, assim, ou eles foram consultados, ou eles já receberam boletas significativas, e aí você tem 2 pontos quando esse multimercado, ele recebe essa boleta. Primeiro, ele precisa alocar, né? Porque ele precisa colocar esse capital para girar, então, naturalmente, parte disso vai para ações, né? E o outro ponto é que o multimercado, ele não necessariamente precisa comprar bolsa. Mas a gente tem visto, assim, claramente um sentimento muito mais positivo em relação à bolsa. Então, assim, mesmo quem não é obrigado, né, como os FIAs, né, a comprar bolsa, está pegando esse cheque que está entrando e está colocando em bolsa. E aí, você tem uma outra questão técnica que também é relevante, que é o seguinte, alguns multimercados estão com o PL muito baixo, né, o patrimônio líquido muito baixo, porque tiveram muitos resgates. Acontece que, quando você tem, por exemplo, institucionais que investem, né, no seu fundo, eles têm um limite de percentual que ele pode representar do seu passivo. Então, quando você vai levando muito saque, esse cara que tem um cheque muito grande, ele acaba sendo obrigado a sair, porque ele passa de um percentual limite que ele tem de regulamento para investir naquele fundo. Só que o oposto também é verdadeiro. Então, assim, quando você vê esses fundos crescendo muito rapidamente, o cara que saiu por causa disso é um cara que continua com um relacionamento muito positivo. E a gente também já está vendo esse institucional voltar. Ou seja, não é só um fluxo gringo
que está vindo para essa indústria, mas também um fluxo local já virou um pouco, começaram a fazer essa conta, quando que, fazendo essa projeção de captação que esse cara tem hoje, eu já poderia aportar novamente, porque eu gosto, eu tenho um relacionamento, eu confio nesse gestor, e eu já fiz a diligência, que é um processo super, super complexo. Então, assim, eu vejo diversos triggers de fluxo também, que justificam uma visão muito otimista para a Bolsa hoje. Nossa, muito interessante. E inclusive alguns fundos de pensão, né? Tem Isso. aumentado a alocação deles estrutural, ou quer dizer, para esse momento, né, em bolsa. Isso.